Olá, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E hoje, com a polêmica do excelentíssimo senhor mal-educado presidente da República, um péssimo exemplo de estadista, um péssimo exemplo de representante de uma república com o tamanho que é a nossa economia, do tamanho que é o Brasil. Bolsonaro, perguntado sobre o caso de Queiroz, sobre o caso dos cheques, dos valores passados para Michele Bolsonaro, ele disse ao repórter que teria vontade de dar porrada na cara dele, né? Vejam bem. Presidente, Vontade de encher tua boca com a porrada, tá? na lateral aqui, na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Deixa pro lado aqui. Surpresa zero, né? Surpresa zero que o presidente já tem um histórico de destratar, de ser mal educado, bem ao nível dele, ser mal educado com representantes da imprensa, representantes dos meios de comunicação. Vocês devem lembrar que em dezembro ele disse que um repórter que fez uma pergunta a ele, cara de homossexual terrível. Aconteceu lá no Palácio do Alvorada em dezembro de 2019. A gente pode lembrar outro caso, para quem tem a memória um pouco esquecida, quando ele, em fevereiro, insultou uma jornalista com insinuação sexual. Foi com a repórter Patrícia Campos, da Folha de São Paulo. Então, ele já tem um histórico desse tratamento a jornalistas, a profissionais da imprensa, que não querem bajulá-lo, não são ao nível do pessoal lá do cercadinho que bajulava ele, que estava a serviço dele. Só me lembro um caso de um prefeito que recebeu um repórter e o jornalista perguntava: o senhor quer que eu fale de bem de quê do senhor dessa vez? Eu nunca vou esquecer disso. E aí esse cidadão que está na presidência da República, ele desempenha um papel semelhante. Ele quer que os jornalistas só falem de bem. E o que, na verdade, o Brasil precisa, o Brasil espera, todos nós esperamos, é que ele dê uma resposta, deixe a Polícia Federal trabalhar, que deixe, sem tentar interferir, que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, deixe a polícia trabalhar também, sem entrar com tantos recursos para barrar as investigações, e que a gente tenha a resposta, de fato, sobre qual o envolvimento da família Bolsonaro com as milícias em relação toda essa grana que foi movimentada diante da rachadinha com a ajuda do Fabrício Queiroz. Essas são as questões que o Brasil precisa responder, ter respostas, na verdade, e infelizmente a gente sente e percebe que há um movimento, né, quando ele se junta ao Centrão, tem um apoio de Rodrigo Maia, tem um apoio de Alcolumbre em muitos dos intentos dele, e quando Rodrigo senta em cima, Rodrigo Maia, de mais de 35 processos de impeachment, a gente percebe que eles vivem num mundo paralelo, um mundo em que, tendo os interesses do mercado, interesses de você privatizar tudo, de você tirar direitos, isso é o que realmente importa. Se você for ver amanhã a Bolsa de Valor não vai ter caído nada por conta dessa declaração do presidente, porque isso para o mercado não tem nenhum impacto. Mas a gente percebe que, na verdade, isso tem impacto sobre a democracia. A gente vive um regime democrático em que a gente tem um projeto de autoritarismo, que é o presidente Jair Bolsonaro. E infelizmente, e as coisas sempre vão piorando. Há quem ache que Bolsonaro tem controle, as pessoas terão controle sobre as ações dele. Mas Bolsonaro é aquele cão feroz, que você, se tiver sem a mordaça, saia de perto, que por ele, como ele mesmo disse, daria porrada em quem encontraria, na verdade, os interesses dele, como jornalista questionou sobre a questão de Michele Bolsonaro. Isso não é de hoje, esse comportamento desprezível não é de hoje. A gente basta lembrar que, por conta da história lá do celular, de talvez aprender o celular dele para a questão de investigações, ele queria simplesmente mandar fechar o STF, tirar todos os ministros. Então,
ninguém se surpreende com o Bolsonaro. O que infelizmente está acontecendo é que estão subestimando suas posturas, subestimando até que ponto ele pode chegar. E aí ele tem apoio, como a gente sabe, da ala de militar e tem uma parte de militares que estão dispostos aí para apoiá-lo, né? A gente, quem vê o outro vídeo que eu tratei sobre a questão de fechamento do STF vai entender o que eu estou dizendo. Então, esse fato é lamentável, esse fato é de se repudiar, mas aí fica o aprendizado sobre o tratamento que a imprensa tinha quando era o PT, quando era a esquerda, que desprezaram tanto e tentaram incriminar e que hoje muitas vezes vem sendo inocentada em muitos processos que foram perseguidos. Então, são mundos diferentes, realidades diferentes. O Brasil, como eu disse, vive uma realidade de respeito diante do mundo internacionalmente. E agora, olha o papelão. Não é surpresa para mim e, infelizmente, o que a gente precisa é que Rodrigo Maia levante de cima de todos os processos e aceite o processo de impeachment para que possa esse cidadão que está na presidência ser penalizado por essas atitudes esdrúxulas, absurdas, desprezíveis, e a imprensa está pagando muitas vezes por toda a perseguição que fez ao PT. Logicamente a gente não é inocente e entende, né, que parte da imprensa ela tem seus empresários por trás, grandes corporações com grandes interesses e que bancam esses meios de comunicação, que acaba, por exemplo, você falando de um lado, ouvindo eles falar de um lado de defesa de democracia e do outro a favor do mercado feroz, um mercado que não quer saber se você vai trabalhar 10 horas, 16 horas, se vai ter direito ou não vai. O que importa é que o lucro seja garantido e que vendam todas as empresas públicas, o patrimônio público do país. Então, essa imprensa patrocinada muitas vezes por esses empresários que deram apoio à eleição de Bolsonaro, logicamente, essa imprensa ela não contava com esse aspecto autoritário. Ou se contava, subestimou com o aspecto autoritário e tá aí. E não vai parar por aí com certeza. Então, esse é mais um vídeo do canal. Quem não me segue, segue lá nas redes sociais, curta o vídeo e compartilha. E estou de volta aqui no canal depois de tantos dias doente, estou de volta. Muito obrigado e comenta aí. Comenta no vídeo, curte e compartilha. O que é que você acha de tudo isso? Dessa situação em que o Brasil vive e dessa posição de violência, né? Violência. Imagina, ele se pudesse. Quem tem amigos milicianos, a gente não pode esperar mais nada do que isso, né? Tá bom? Forte abraço, fica na paz. Boa semana.